Salve Maria, meu nome é Elisandra e hoje eu gostaria de estudar um pouquinho o catecismo com você. Bom, como eu já falei na primeira aula, a gente teve um bordão para essa sequência de vídeo, que é uma frase de Santo Agostinho, e hoje eu gostaria novamente de te convidar a refletir ela. A frase é: creio para entender e entendo para crer. Hoje o nosso tema é as vias de acesso ao conhecimento de Deus. Se você tem o catecismo em mãos, por favor, abra na página 32 e, se tiver um marcador, muito bom, para você dar uma lida nele e grifar as partes que você achou importante, aqui no parágrafo 31. Se você não tem o catecismo aí nas suas mãos, eu vou estar lendo ele aqui também, mas as partes mais importantes que eu gostaria que você pausasse e lesse, eu vou colocar aí no vídeo, tá? Então não se preocupa. Vou também deixar um link aí na descrição do catecismo online. Bom, assim, não foi eu que coloquei ele online, tá? É um link que tem no próprio Google, então assim, espero não estar cometendo nenhum crime. Enfim, parágrafo 31. O homem descobre certos caminhos para chegar ao conhecimento de Deus. Eles são também chamados de prova da existência de Deus, não no sentido das provas que as ciências naturais buscam, mas no sentido de argumentos convergentes e convincentes. Nesse parágrafo, o catecismo está nos dizendo que existem provas da existência de Deus, mas que não são sensíveis. A gente não pode tocar ou afirmar, a gente vê a Deus. Não, isso a gente não vai achar. A gente não pode pegar simplesmente, sei lá, um pedacinho de Deus, colocar no microscópio, analisar e dizer, é verdade, isso é Deus. Deus existe. A gente não consegue fazer isso. Tanto que a gente consegue ter argumentos no sentido que nós conseguimos, pensando, analisando, chegar de maneira racional na conclusão que existe um Criador. Ainda no parágrafo 31, o catecismo fala: essas vias para chegar a Deus têm como ponto de partida a criação, o mundo material e a pessoa humana. As nossas bases para esse estudo, para esse pensamento aqui, para descobrir essas vias de acesso, ou melhor, essas vias de acesso são o mundo e a pessoa humana. No parágrafo 32, o catecismo vai nos falar melhor. O mundo, a partir do movimento e do devir, da contingência, da ordem e da beleza do mundo, pode-se conhecer a Deus como origem e fim do universo. Aqui ele está nos falando que é possível, simplesmente observando a criação, o mundo ao nosso redor, as árvores, o vento, o ar, e chegar numa conclusão de que existe algo além. Filósofos fizeram isso, tá? Eles conseguiram chegar nessa conclusão de que existia sim um criador simplesmente pensando e usando a razão. Aristóteles entendeu observando o movimento e a mudança do mundo, concluiu que deve existir um motor imóvel. Então, assim, por Aristóteles ter conseguido chegar a sei lá quantos anos antes de Cristo, conseguimos ver que é possível chegar apenas com o pensamento, com a razão, com a inteligência que a gente tem. Agora eu vou ler aqui um argumento de Santo Agostinho que está no Catecismo, de como Deus se prova na criação. Ele prova a existência dele por meio da criação. Diz Santo Agostinho: interroga a beleza da terra, interroga a beleza do mar, interroga a beleza do ar que se dilata e se difunde, interroga a beleza do céu, interroga todas estas realidades. Todas elas te respondem: olha-nos, como somos belas. Então aqui Santo Agostinho está falando, basta olhar para a beleza das coisas, a ordem das coisas, e você vai chegar à conclusão de que elas falam por si só. Elas falam: nossa, olha para mim, olha como eu sou bela, olha como a água é azul, olha como o vento é gostoso, olha como a árvore é verde, olha como uma planta cresce. Isso por si só nos mostra uma ordem, né? A gente consegue ver que as coisas não são por acaso. Eu trouxe aqui alguns exemplos sobre como o mundo ele nos diz que existe sim uma ordem, uma criação, um criador. Então, para esse exemplo, eu vou colocar aí na tela também para vocês verem, tá? Por exemplo, letras jogadas ao acaso, simplesmente desorganizadas. Você não consegue entender nada, mas quando a gente coloca ela em ordem, você vê que forma uma palavra, que tem uma coisa, um sentido ali dentro. Entendeu? Então, sabe aquele joguinho que a gente... Joguinho não. Aquela atividade que a gente fazia na escola, desembaralhe as letras, desembaralhe as frases e coloque na ordem certa. A gente tem que colocar a nossa inteligência naquilo para organizar algo. Então,
É isso. A frase não se organiza sozinha, ela precisa de algo para se organizar, porque senão não tem sentido, porque senão é caos, né? E para ver a frase certinha, a gente entender, ter um sentido, tem que ter ordem e um ser inteligente. Outro exemplo aqui é, eu vou ler melhor. A madeira é fria, mas pode se tornar quente. Enquanto está fria, ela não se aquece sozinha. Para passar do pode ser quente para está quente, precisa de algo já quente, que seria o fogo. Então, para uma madeira pegar fogo, ou melhor, para ela se esquentar, ela precisa ter algo aqui, que é o fogo. Nesse processo todinho, ela precisa pegar fogo para se esquentar. Então, ela por si só não consegue fazer sozinha. É tipo nós por si só não existimos, porque a gente precisa de Deus nos segurando. Lembra da primeira aula que eu falei, se eu segurar isso daqui, ele vai estar aqui em cima, mas se eu não segurar, ele cai. Seria mais ou menos isso. Nada muda sozinho. A madeira não se esquenta sem o fogo. Uma semente não vira árvore sem, por exemplo, a terra. Ou simplesmente ser uma semente, né? Se tudo muda, é porque algo faz mudar. Então, deve existir alguém que não muda e faz tudo existir e se mover, que seria Deus. Por que Deus não muda? Deus não muda porque ele já é tudo. Quem já é tudo não precisa mudar. Por isso, Deus pode fazer tudo mudar sem ele mesmo mudar. Então, assim, isso também vai ser uma das nossas aulas, tá? Que é surpresa. Deus, ele não nos fez prontos. Então, a gente está sempre evoluindo. E existe essa ordem. A gente melhora ou a gente piora. Mas, enfim, isso aqui vai ficar para outra aula, mas é bom a gente saber porque nós somos seres humanos em constante evolução, assim como a criação ao nosso redor. E assim, o mundo pode ser uma ferramenta para descobrir a existência de Deus, para criar argumentos e notar que, de fato, existe uma inteligência. Já a segunda via de acesso é o homem. Parágrafo 33 do Catecismo. Com sua abertura à verdade e à beleza, com seu senso do bem moral, com sua liberdade e sua voz da consciência, com sua aspiração ao infinito e à felicidade, o homem se interroga sobre a existência de Deus. Mediante tudo isso, percebe sinais de sua alma espiritual, como semente de eternidade que leva dentro de si, irredutível à sua matéria. Sua alma não pode ter origem senão em Deus. Você, se analisando, não consegue perceber que tem umas afeições suas que você não sabe o porquê diretamente, mas é como se ela estivesse impressa na sua alma. A gente tem uma afeição pelo belo e pelo feio não. Entre o belo e o feio, nós sabemos distinguir como se fosse uma coisa da nossa alma, distinguir o que é belo e o que não é. Por exemplo, uma pilha de rosas é belo, mas uma pilha de lixo não é. E se não tivéssemos a consciência da beleza, poderíamos simplesmente trocar. O lixo é belo, mas a rosa não. Mas não, é algo impresso. Conseguimos entender que a rosa é bonita e que o lixo não é. Que fazer algo é bom e que fazer algo não é. Então temos uma consciência moral, temos uma aspiração à beleza. Isso nos atrai. A beleza nos atrai por si só. Por que isso? Parágrafo 34 do Catecismo. O mundo e o homem atestam que não tem em si mesmo nem seu princípio primeiro, nem seu fim último, mas que participam do ser em si. Como o ser humano chegou à conclusão de que ele participa de um ser e que ele não é? que ele não é algo que sustenta, que se sustenta, mas que é sustentado por algo. Para isso, eu admito que pedi a ajuda do ChatGPT porque eu conseguia colocar na minha cabeça, mas não conseguia colocar para fora. Então, ele me deu aqui uma lista de como o homem acabou descobrindo que ele fazia parte de um ser. Não no sentido de ser parte de Deus, tá, gente? Mas estou falando no sentido de ser mantido por um ser, e não ele mesmo ser automantido. A lista aqui é: o homem percebe que existe, mas não escolheu existir. Isso é uma verdade. A gente sabe que existe. A gente sabe que a gente existe, né? A gente consegue se tocar, a gente consegue ver, ter consciência. Mas ninguém escolheu estar aqui. A segunda. Ele reconhece que não começou por si mesmo. Nasceu e recebeu a vida. Aos poucos na vida, a gente vai entendendo que estamos vivos. 3. Observa suas vontades e vê que nem tudo o que deseja depende dele. 4. Percebe que muda, aprende, erra, cresce e se transforma. 5. Nota sua fragilidade, pode adoecer, envelhecer e morrer.
6. Conclui que não poderia existir, logo seu ser não é necessário. E 7. Entende que seu ser é recebido, não é nem próprio nem absoluto. Então, o homem por si só, ele consegue entender, se refletindo, se analisando, ele consegue entender que ele faz parte de um ser. E isso é um acesso a Deus, é uma via de acesso, porque se não somos, quem somos? Se não somos, para que somos então, né? Parágrafo 35. Para que o homem possa entrar em sua intimidade, Deus quis revelar-se ao homem e dar-lhe a graça de poder acolher esta revelação. Tá, até aqui a gente entendeu que existe um Criador. Mas quem é ele? É isso que o catecismo está querendo nos dizer, que conseguimos chegar pela razão, mas a razão não é o suficiente. É necessário a fé, a revelação de Deus. Deus ele tem que se mostrar para que a gente entenda quem ele é, o que ele quer, porque somos criados, né? Então, pela razão é possível entender que algo move e sustenta, porém não é o suficiente para entender quem era este ser, porque ele nos criou e para que ele nos criou. E o que a revelação nos trouxe? O que Deus nos trouxe quando ele foi até Abraão? Não só em Abraão, né? Porque a revelação em si, ela não é algo que Deus veio e colocou tudo na cabeça de Abraão. Não, aos poucos ele foi revelando. E o que a revelação nos trouxe? Que Deus é trino, que ele é amoroso, que ele se fez homem, que vai ser crucificado por amor e que somos chamados a ser filhos dele. De Abraão até Jesus, Deus foi aos poucos preparando e revelando essas verdades para nós. Verdades que somente com a razão não chegaríamos a esse resultado, não chegaríamos a essa resposta, porque é impensável para nós que Deus ia virar homem. Então, ele teve de se revelar por amor, ele se revelou a nós e nos deu esse dom de entender a sua revelação, né? Mas também foram anos e anos e anos que ele veio nos explicando isso. Nessa aula, a gente entendeu e viu algumas vias de acesso a Deus e vimos que é possível, sim, pela razão, chegar a uma conclusão de que existe um Criador. Porém, que a razão não é o suficiente. Nós precisamos da revelação de Deus, precisamos que Deus, lá de cima, se mova e se incline até nós para nos dizer a sua revelação, quem Ele é, por que nos criou. Porque por nós mesmos não conseguimos, mas precisamos da revelação. Então, concluímos que a fé e a razão são duas asas que têm que voar junto. Se uma cair, a outra vai ficar complicada. Você que já ouviu dizer que a fé se opõe à razão e que ciência e fé não se discutem, ciência e religião não se discutem? Isso não é verdade. A própria igreja, no catecismo, fala que elas precisam uma da outra, que a fé precisa da razão, assim como a ciência nos ajuda a descobrir coisas, a fé também. Mas sem a outra, elas não se sustentam. Então, gente, muito obrigado por ter ficado até aqui. Eu amei estar na sua companhia e agradeço por ter ficado até o fim. Muito obrigado, espero que tenha sido um bom estudo e fica com Deus.